Salve família da Fisioterapia Pélvica, muitíssimo boa noite a todos. Hoje, ainda mais no Dia Internacional do Sexo, a gente não podia tratar de outro tema que não fosse função e disfunção sexual. Então uma coisa legal a falar é que em fisioterapia pélvica a gente trata da parte sexual não só disfunção, mas a gente trata também função. E esse tema vai estar impermeado no meio da apresentação de hoje, no meio da historinha que a gente vai contar para vocês hoje, porque eu acho que todo mundo não é paciente, mas todas as pessoas elas são potenciais clientes da fisioterapia pélvica. Porque mesmo quem não tem problema nenhum da função sexual, como a gente vai mostrar, pode se beneficiar de fisioterapia pélvica, quer dizer, pode melhorar. Tu pode ter prazer a mais. E prazer nunca é demais. Então essa é a ideia de hoje. Então, obrigado pessoal que já está aí colado na telinha, a gente vai começando então com o nosso tema, de hoje. Acho que vocês já viram a historinha em cartaz hoje vai falar sobre especificamente orgasmo, mas não só sobre orgasmo, sobre a função sexual humana. Em geral, a gente vai falar tanto da masculina quanto da feminina, mas vai ter uma ênfase especial na feminina, que é realmente mais carente hoje na nossa cultura, hoje no nosso cotidiano, nessa época que a gente está vivendo hoje, tá certo? Então, a nossa história, na verdade, ela começa de uma forma bastante sombria e num tempo bastante antigo. Ela começa lá no século IV depois de Cristo, tá? Mais ou menos esse começo dessa era bastante antiga, que a gente às vezes não tem nem muita noção, mas numa época onde tinham várias ideias bastante diferentes das ideias que tem hoje, mas muitas das ideias daquela época são mantidas vivas até hoje. Nem todas elas são ideias bonitas, nem todas elas são ideias que a gente gostaria que tivessem vivas ainda, mas muitas delas ainda vivem. Uma dessas ideias dessa época é que nessa época, por várias questões, enfim, que não cabe na discussão hoje, é de que o prazer nem sempre foi visto, especialmente o prazer sexual e mais especificamente ainda, o prazer sexual feminino, ele não era visto como uma coisa boa sempre, muito pelo contrário. Então, para quem ouviu falar já, isso é verdade, isso aí não é ficção não. Quem já ouviu falar de íncubos e súcubos, por exemplo, eram os demônios que visitavam as pessoas à noite. Por que à noite? Porque à noite às vezes dá umas vontadinhas, dá um tesão, aquela coisa. E a explicação da época era que não, isso aí são os demônios tentando fazer sexo contigo. Então tu tem que se livrar disso, tem que tentar combate dentro de ti, porque faz mal, uma coisa do mal, E curiosamente, mas não que não dê para entender, pelo contrário, dá para entender perfeitamente quando a gente estuda um pouquinho mais profundo. Normalmente os demônios sobre o desejo sexual feminino eram os piores sempre, Então assim, o desejo sexual feminino não devia existir. Como mulher, tu não pode ter desejo sexual, porque isso é o demônio te atentando, literalmente, E isso foi uma coisa que persistiu durante muito tempo. E outra ideia, junto com essa também, de que o prazer feminino era proibido e deve ser coibido nas mulheres, esse tipo de pensamento levou a coisas horríveis. Por exemplo, quando vocês pensam em mutilação genital, por exemplo, remover o clitóris é o que? Prazer, então tu remove o prazer sexual da mulher, para que ela não tenha prazer sexual. Ela serve como um veículo de reprodução, mas ela não pode ter prazer, porque o prazer é feio, é coisa diabólica, E quando tu pensa no sexo só por prazer, então, esse era o mais diabólico de todos. Esse não podia realmente existir, Interessante é que, apesar de serem ideias lá da Idade Média, Idade das Trevas, não à toa chamar de Idade das Trevas, não só questão de conhecimento, mas por muita coisa da época ali era realmente escuro, obscuro e terrível, uma idade que tinha pouco conhecimento, então tudo era bruxa, tudo era pecado, tudo era demônio, etc. Mesmo no século XXI, a gente vai ter reflexo disso. Então a nossa heroína do dia, todas as nossas historinhas têm um herói, uma heroína aí que vai mudar a história, ela tem essa expressão no rosto dela aí de preocupação, essa expressão angustiada,
Eliane, todas as culturas fazem isso, tá? Praticamente todas. Normalmente o pessoal vai dizer, algumas culturas aí vocês vão ver que vão cobrir a mulher de preto de cima até embaixo, outras proíbem que a mulher ande sem camisa, mas permite que o homem ande sem camisa. Qual é a base para isso? É a mesma base que a gente está discutindo aqui, não tem outra, é a mesma base, né? O homem pode uma coisa, a mulher não pode, por quê? Né? Então, assim, é um problema, uma discussão bem longa, bem profunda, mas que é importante para a gente hoje, porque quem acompanhou os outros dias viu que a quantidade de disfunção sexual feminina é brutal, né? Em média, das mulheres com média etária aí 30 anos, que é entre 30 e 35 anos, que é a faixa etária que elas estão mais sexualmente ativas, mais livres sexualmente ativas, vamos dizer assim, hoje em dia, principalmente na nossa região, aqui no nosso país, enfim, na nossa cultura especificamente. Tu vai ter 90% de insatisfação sexual, de disfunção da satisfação sexual, que por muitos é considerado o domínio mais importante da função sexual feminina, porque o importante é a satisfação, tu tem que estar bem, né? É a castração exatamente da mulher, né? Então isso é ginofobia, né? Literalmente, tá certo? Enfim, reflete até hoje, tá? Então são coisas que a gente tem reflexo até hoje. Então a nossa heroína, né? Ela se sente assim, preocupada, se sente infeliz, se sente... Porque, assim, a sexualidade dela não está completa com a sexualidade dela, sabe? E ela também não é uma pessoa conformada, o que é muito bom, porque muitas culturas ensinam pra gente ser conformado com o que a gente tem, etc, etc, mas às vezes isso pode estagnar, porque se tu fica conformado com uma coisa errada, uma coisa que não funciona bem, né? Isso não necessariamente é um ponto positivo. Então, o que acontece com ela é que ela se sente insuficiente, né? Ela sente que não está sendo, o sexo não está sendo o que deveria ser, né? Até hoje, então, ela escuta um montão de coisas do tipo orgasmo vaginal não é para todo mundo, então assim, ela não tem orgasmo vaginal e na verdade ela tem muito pouquinho orgasmo, muito raramente ela teve orgasmo e só com masturbação, só quando a mãozinha entra em ação ali, né? E daí ela fica bem triste quando ela lê livros, vê histórias, vê filmes e tal, de mulheres que têm orgasmo, parece bem mais fácil do que ela, e ela pensa, puxa vida, mas o que eu tenho? Será que eu tenho algum problema? Vai ver um monte de gente, aí começa a confusão, né? A gente vive na era do fake news, né? Então todo mundo fala o que quer, com base em nada, e daí tem gente que vai dizer lá que orgasmo vaginal não é para todo mundo, então assim, tem gente que simplesmente não tem orgasmo por via vaginal, por penetração, por exemplo, e pronto, é assim mesmo, e tu tem que te conformar, e pronto. Tu vai ouvir que lá o orgasmo vaginal só vai acontecer, e olhe lá quando tu estimular o clitóris, que é impossível uma mulher ter orgasmo por via vaginal sem botar a mão junto. Só por penetração tu não tem orgasmo. Vai ouvir que não tem orgasmo é normal, tem um monte de gente que não tem e pronto, né? Vai ouvir que por via de sexo anal ninguém tem orgasmo nunca, né? Vai ouvir que tu não tens orgasmo aliás, que não existe ejaculação feminina. Vai ouvir que mulher não tem ereção. Vai ouvir que eu não preciso de orgasmo, não é necessário. Vai ouvir que todo orgasmo só acontece via clitóris. Independente da via, sempre vai acabar estimulando o clitóris, vai fazer acontecer. E vai ouvir dizer que não existe orgasmo e que nem todo orgasmo é pelo clitóris. Aí fica uma confusão, né? Uma confusão na cabeça da nossa heroína, porque o que ela vai pensar? Tem um monte de contrassenso, um monte de coisa que bate uma na outra, um monte de coisas que não funcionam. E o mais importante disso tudo, o mais cruel para ela, é que por causa daqueles fantasmas lá que estão à solta ainda, né, da Idade Média, ela não sozinha, mas tantas outras mulheres se sentem meio caladas quanto à sexualidade, ou sem ter o direito de prazer, sem o direito de ter feliz, de ser feliz e de ter a sexualidade que ela merece, como ser humano. Não como mulher, porque quem diz que a mulher merece ter menos prazer sexual que o homem, por exemplo, ou que a sexualidade da mulher é mais feia do que o homem? Então tudo isso são essas coisas que vêm se arrastando, né? São essas coisas que vêm se arrastando e vêm sobrevivendo, infelizmente, até hoje. Então, mais uma vez, falta alguma coisa na vida da nossa heroína do dia, né? E ela vai precisar separar o joio do trigo para tentar
responder essa inquietação dela. Então a inquietação é uma coisa boa. A gente diz que a inquietação, por exemplo, ela move a ciência, né? Tu tem que estar inquieto com alguma coisa, tu tem que estar descontente com alguma coisa. Puxa, será que tem uma solução melhor, né? E aí tu vai procurar, dentre as soluções, testar aquelas melhores, achar as de melhor embasamento, testar e ver se funciona ou não. Para ela, a primeira coisa que ela tinha que fazer, ela viu que tem muita coisa que diz que ou é ou não é. Tipo, não existe orgasmo que não seja clitoridiano, outro diz que nem todo orgasmo é clitoridiano. Ou pelo clitóris. Existe tal esse negócio de orgasmo clitoridiano, ou todo orgasmo pelo clitóris, enfim. Né? É muito contrassenso, muita informação que não bate. Então ela vai precisar separar o que é fato do que não é. Né? Eu acho que é um dos maiores desafios da nossa geração, especialmente. Não que fake news é novidade, né? Isso sempre teve a vida inteira. Toda vez que tem alguém enrolando outra pessoa, isso é fake news, né? Tu vai espalhando uma notícia tal para conseguir alguma coisa. Pode ser inclusive uma notícia de que tu faz um procedimento melhor do que os outros e na verdade tu não faz. Isso já é fake news. Tu tá espalhando, se um monte de gente vai repetir a mentira e vai passar ela para frente. É assim que funciona. Então não é novidade. Desde o tempo que o mundo é assim. Né? Agora, o que a gente tem é uma quantidade enorme de informação e uma chance enorme de buscar o fato, que é o que realmente acontece, o que não é simplesmente opinião, o que é realmente fato. Né? E ela foi atrás disso. Né? Uma coisa que eu não contei para vocês é que ela é dentista, né? É odontóloga e está fazendo mestrado em odonto, né? Resolveu fazer mestrado, curte carreira acadêmica e tal, acho que vai, de repente vai dar aula e tal, acho que leva jeito, ela está bem contente nessa fase da carreira dela e tudo. Então ela tem um certo treinamento científico, ela sabe aonde tem que começar para fazer pesquisa, para ver realmente, né, o que ela precisa, tá certo? Então, nesse momento ela já sabe, por exemplo, usar o PubMed. Né? Isso parece um pouco estranho porque é em inglês, coisa assim, mas todo pesquisador aí, mesmo em começo de carreira, bolsista, coisa assim, sabe como é que usa. A gente coloca palavras-chave lá em cima, ela queria procurar uma coisa específica, função sexual feminina. Ela quer saber como é que funciona para saber se ela tem problema ou não. Ou se é normal todo mundo ter problema, que nem tem gente que diz, tem gente que não diz. Né? E eventualmente ela acabou usando também o Sci-Hub, aquele maravilhoso site da Alexandra Elbakyan, que é essa pesquisadora russa aí que se indignou com o fato de a ciência não ser livre. Ela acha que todo artigo científico tem que ser livre e aberto, porque isso é patrimônio da humanidade, as pessoas têm direito ao conhecimento científico, conhecimento de qualidade. Muita gente já pagou para publicar um artigo. Quem publica e quem é de área acadêmica aí sabe muito bem. Né? Então aqui no Brasil mesmo, cientista é uma profissão que não existe. Então as pessoas pagam no próprio bolso para publicar. Né? E fora isso, para ler tu tem que pagar também, tem alguma coisa errada, alguém está ganhando onde não deveria. Ela não concorda com isso, fez um site ali que literalmente quebra todas essas barreiras, como ela mesma gosta de dizer. Né? Isso que é verdade, ela tem mesmo lá. Né? E a nossa heroína, então, acabou usando aí, fazendo pesquisa, usando o Sci-Hub para abrir artigos, acabou achando os artigos bastante interessantes. Né? Anatomia e anatomia funcional, né? Por exemplo, do clitóris, do aparelho genital feminino, como é que funciona, como é que não funciona, como é que funciona a resposta sexual feminina com relação à sensibilidade, o lendário artigo aí do Peck Van Andel aí que mostra, né, ressonância magnética, casais em ressonância magnética para mostrar a função de homens e mulheres. Então um montão de coisa legal, né, realmente que aparece aqui. Acabou esbarrando especificamente com o autor brasileiro aqui no caso, tá certo? Uma equipe internacional aqui, né? Esse foi, acho que, o doutorado provavelmente da Cristiane Ronce, e que fala, né, lá que a fisioterapia, o exercício muscular do assoalho pélvico melhora a função sexual. Né? Então eles fizeram uma revisão grandona aqui e realmente a conclusão é que mostra que melhora. Exercício do assoalho pélvico, função sexual, melhora a função sexual, e ela, como profissional de saúde, né, entendeu uma coisa: eu preciso me encaminhar para outro profissional de saúde. Ela percebeu que ela precisa de uma fisioterapeuta pélvica. Com isso, então, a fisioterapeuta pélvica da nossa heroína do dia, tá certo? Bom, a partir daí, né, a fisioterapeuta pélvica sentaram as duas. Bom, primeiro vamos conversar, vamos entender, porque assim, tem muito fake news realmente, tem muita desinformação hoje sobre o que é função sexual, o que não é.
né? E a primeira coisa, então, para quem já tá maratonando mesmo todo dia aí, já sabe como é que funciona aqui. Por que as pessoas fazem sexo, né? As pessoas fazem sexo pelo mesmo motivo que elas comem pizza, assistem TV ou jogam videogame, né? Não é porque faz bem para a saúde, não é porque é necessário nada, a gente faz porque é gostoso, porque é prazeroso, né? Porque é bom, porque a gente gosta, né? Então, literalmente, a gente faz por prazer, essa é a palavra-chave. A gente não faz para se reproduzir, né? A gente faz por prazer, a gente faz porque é bom, a gente faz para estar junto com outra pessoa, né? E às vezes tu não tá junto com ninguém, tu faz sozinho. Por quê? Porque é bom, porque é prazeroso, tá certo? Agora que a gente vai precisar fazer alguns ajustes importantes aqui, tá? Que a nossa querida fisioterapeuta ensinou. Ela fez uma segunda pergunta ali, que é do que as pessoas precisam então para ter prazer. Por que o sexo é prazeroso? Seria uma pergunta assim do tipo por quê, né? Do que a gente precisa para ter prazer? Para ter prazer, a gente precisa basicamente da nossa querida palavra-chave, que o pessoal já conhece muito bem, né? Sensibilidade, tá certo? De um modo geral, toda vez que a gente encontra um paciente com disfunção sexual, está relacionado a essa palavra. É um problema, é uma falha na sensibilidade. Isso a fisioterapeuta sentou com ela, explicou em detalhes. Pensa qualquer tipo de queixa sexual, qualquer uma delas, qualquer uma que tu pode imaginar, e ela vai ser ou pouca sensibilidade ou muita sensibilidade. Se é dor, é muita sensibilidade. Se é ejaculação precoce, é muita sensibilidade. Se é dificuldade de orgasmo, baixa sensibilidade. Se é falta de lubrificação, tu tá com pouca sensibilidade, também tu não tem prazer, não tá gostoso o suficiente, não lubrifica. Se é falta de desejo, muitas vezes a falta de desejo pode ser por falta de sensibilidade também. Ela está sempre relacionada de uma maneira ou outra com a sensibilidade. Essa é a dica, né? Essa é a dica. Então, mais quente quando a gente vai avaliar um paciente de disfunção sexual é lembrar de encaixar a queixa dela num problema de sensibilidade. Okay? Daí para frente a gente passa para a parte física, para a parte de fisioterapia, física de corpo, né? Para sensibilidade, a gente vai precisar de quê? De que tipo de dispositivo, de que tipo de equipamento? A gente vai precisar de sensores. Especificamente quanto à parte sexual, a gente tem 2 sensores. Se vocês quiserem chamar esse aqui de clitóris e chamar esse aqui de pênis, para mim não faz a menor diferença, porque isso aqui é a mesma coisa. Inclusive a mesma estrutura, mesma anatomia, né? A diferença é que isso aqui foi descoberto não faz nem 15 anos. Sim, 15 anos atrás ninguém sabia o que era um clitóris. Eu vivi essa época ali, né, de que a gente olhava, eu também, né, para uma bolinha que até hoje, pega os atlas de anatomia, qualquer atlas de anatomia hoje, qualquer um vai ter o clitóris como uma bolinha com uma flechinha escrito clitóris. Quer dizer, 98% da estrutura simplesmente não existia, ninguém sabia o que era. Os nomes estão errados nos atlas, etc, um monte de coisa. Bom, enfim, é formado por corpos cavernosos, que a gente chama um grande corpo esponjoso bipartido aqui embaixo, né? Que nos meninos, embriologicamente, depois ele fecha, junta e vira um corpo esponjoso coladinho inteiro, né? Uma peça única até aqui embaixo, tá certo? Os cavernosos são 2, um de cada lado, tá? E agora, com relação à sensibilidade, esses 2 sensores aqui, eles têm sensibilidade variável, isso é muito legal, né? Porque normalmente os sensores têm uma sensibilidade só. Um fotossensor, por exemplo, um negócio que captura luz, é ou sim ou não, né? A TV de vocês, quando vocês apertam o controle remoto, ele captura infravermelho. Não dá pra ver porque é infravermelho, e infravermelho a gente não enxerga, né? A gente só enxerga até do vermelho até o violeta, ou vice-versa, enfim. O infravermelho a gente não consegue ver, mas sai uma luz, uma radiação eletromagnética do controle e chega na TV. Ele tem um sensor lá na TV que captura o sinal que sai do microfone, por isso que do controle remoto, por isso que precisa da pilha ali dentro, né? Então, mas esses sensores aqui não são esses sensorzinhos simples que só capturam um tipo de sinal, ele tem uma sensibilidade variável. Por quê? Porque pensa o seguinte, ele precisa de uma sensibilidade muito alta para o sexo ser prazeroso. Lembra que a gente está falando do quê? Para que a gente precisa de sensibilidade? Para ter prazer. Por que a gente quer ter prazer? Essa é uma das maiores perguntas da humanidade, né? Assim, tem um monte de explicações super legais, mas a gente fica o dia inteiro aqui para explicar por que as pessoas buscam prazer. Quem é budista aí, né, quem acompanha, quem curte budismo, aí tem umas explicações bem legais no budismo também.
Enfim, ninguém conseguiu ter uma solução definitiva, mas agora essa solução está aparecendo a partir dos livros que tem aí atrás, que é o Genética Evolutiva, um montão de explicação de como que funciona. Mas esses sensores precisam dessa sensibilidade variável, porque para tu ter prazer, para tu ter essa sensibilidade altíssima, esses sensores precisam estar a maior parte do tempo desligados, tá certo? Com sensibilidade mínima, tá? Sensibilidade mínima. Quando eles estão ligados, então, tá certo? Em ereção, compara a diferença, né? Tá? Sem ereção com ereção, isso é outro negócio clássico. A mulher não tem ereção, tá? Então, desligado ou aqui desligado, ligado, tá certo? Com sensibilidade suficiente para que o teu ato sexual seja suficientemente prazeroso. Tu precisa ser prazeroso, senão ninguém faz, senão não tem graça, ninguém tava aqui. Se sexo não fosse bom, ninguém tava aqui, né? Então aqui ligado, né, em ereção, os dois, tá certo? E desligado fora da ereção. Então é um sensor que literalmente ele tem como se fosse um botão liga e desliga, que funciona na base da pressão de sangue. Literalmente, como é que a gente faz isso aqui então? Assim ele está com pouco sangue dentro, assim ele está cheio de sangue. Assim ele está com pouco sangue dentro, assim ele está cheio de sangue, fica duro que nem um balão explodindo de sangue, para quem viu ontem, né? A gente tratou de função e disfunção erétil. A discussão é nessa mesma linha porque os sensores são os mesmos, né? Então a gente realmente tem essa quantidade de sangue. Agora o ponto é o seguinte, a quantidade de sangue dentro do sensor o pessoal está falando de exatas aí, diretamente proporcional com a sensibilidade. De novo, quanto mais sangue, mais pressão dentro. Quanto mais pressão, mais sensibilidade. Portanto, quanto mais sangue, maior é a sensibilidade, mais prazer, mais gostoso fica. Então a gente pode dizer que tem uma sensibilidade normal aqui, ó. Quando o sangue está ali alto, tu tem uma sensibilidade normal. Mas pode ser que tu consiga prender um pouquinho mais de sangue ali, tu tenha um pouquinho mais de sensibilidade, e aí fica até mais fácil de ter prazer, de tu aproveitar essa sensibilidade. Teu orgasmo, tu já tem um orgasmo num tempo bom, mas ele fica mais fácil, né? A única coisa que tu teria que fazer é controlar essa quantidade de sangue. Será que isso é controlável? Né? Porque o segredo literalmente está aqui nessa parte da sensibilidade, é sangue trancado dentro, principalmente dos corpos cavernosos, mas aqui nesse caso de hoje, do corpo esponjoso, grande corpo esponjoso, que é a parte mais sensível do nosso sensor, certo? Então, resta uma pergunta agora. Como que isso tudo funciona? Quem é que tranca o sangue, né? Como é que esse sangue fica trancado ali dentro, tá? E você já conhece a história também, quem está maratonando com a gente, assim, ó, vale tanto para esse sensor quanto para esse sensor aqui. A gente tem as artérias por onde o sangue entra, elas são profundas, enquanto que as veias por onde o sangue sai, elas são superficiais. Quer dizer que quando isso aqui vai enchendo, né, ele vai comprimindo as veias, então o teu desligado, o teu off aqui do sensor, tanto para o pênis quanto para o clitóris, ou para o clitóris masculino, clitóris femininos, ou pênis masculino, pênis feminino, que confusão, né? Isso não tem confusão nenhuma, isso é mania que o pessoal de anatomia tem. Anatomia, o que quer dizer anatomia? Anatomos, quer dizer cortar ou separar em partes. Então eu fico separando tudo, só que para o raciocínio funcional, para tu entender como que as coisas funcionam, separar demais, daqui a pouco tu não entende nada, né? O quebra-cabeça tem que juntar, senão tu não faz imagem nenhuma, né? Senão fica difícil. E um desses problemas de descontinuidade é tu não entender que clitóris e pênis é a mesma coisa. Vão ver um monte de pesquisador por aí dizendo que clitóris não tem ereção. Pô, como assim clitóris não tem ereção? Então é um negócio engraçado. Vamos para trás das fake news, né? Da nossa colega que ela está pesquisando, que a fisioterapeuta está explicando agora. Clitóris não tem ereção. Todo mundo, pense na masturbação e coisa assim, via clitóris ali, com a mãozinha lá, tá? Preste atenção que perto do orgasmo, principalmente para quem tem orgasmo direitinho ali, perto do orgasmo o clitóris está duro. Tem imagem na internet, se vocês botam ereção, clitóris, tem imagem na internet, tem a sequência. Para quem tem gente que tem um clitóris um pouquinho maior, tu vê ele em ereção assim, ó, para cima, tá? Quer dizer, pô, é visível, tem um monte de gente que tem, como é que não existe, né? Aí o pessoal que diz que é impossível tu ter orgasmo por via vaginal sem colocar a mão no clitóris, como falou. Tem um monte de gente aqui que começou a rir, por quê? Porque um monte de gente tem, mas como assim? Então eu não existo, porque eu tenho. Aí vai dizer que por via anal tu não tem orgasmo.
Então, um monte de outras pessoas começaram a como assim? Eu tenho e é bom pra caramba. Inclusive, sexo homo, por exemplo, masculino, os caras têm orgasmo também. Como assim não pode? Quer dizer, tem coisa que chega a ser engraçada, porque baseado em que a pessoa diz que não existe, né? Se tem um monte de gente que tem orgasmo dormindo, tem gente que tem orgasmo dormindo, tem estudo que mostra as pessoas têm orgasmo dormindo, tu sonha lá e tem orgasmo, de tão alta que é a sensibilidade. Então vamos voltar pro nosso tema da sensibilidade, vocês estão vendo como tem tudo a ver? Então, qual que é a diferença desse estado aqui de baixa sensibilidade, o off, para esse estado de alta ou altíssima sensibilidade, o on? Quantidade de sangue dentro dos corpos cavernosos e do nosso querido corpo esponjoso, que é a parte mais inervada de todas, né? Essa que forma as glândes aqui, ó. Tá? Glande tanto masculina quanto feminina. Quanto mais sangue lá dentro, maior a pressão sanguínea, quanto mais explodindo de sangue tiver, mais sensibilidade tu tem. É aquela história do balão, né? O sangue entra por um lado e sai pelo outro. Na verdade, o segredo aqui é bloquear a saída. Em saúde, a gente chama isso aqui de retorno venoso, isso aqui de entrada ou fluxo arterial. Então, o sangue entra pelo vermelho e sai pelo azul. Tá? Isso não é vermelho e azul no corpo, né? Isso é um jeito de desenhar para a gente conseguir entender melhor quando está estudando, para tentar entender o corpo humano. Isso é legal porque lembra que a nossa heroína do dia ela é dentista, né? Odontóloga, então ela conhece já essas partes, ela estudou anatomia, está recuperando agora alguns conceitos já que para ela fica fácil de entender também. Então ela já entendeu, por exemplo, aqui, ó, que o problema de quem não tem sensibilidade suficiente é porque está escapando muito sangue por aqui. O segredo para esse balão ficar o mais cheio possível, explodindo as paredes, com mais pressão lá dentro, para tu ter a super máxima sensibilidade, é trancar as veias. Outra coisa importante da anatomia, as veias são, a gente chama periféricas, elas estão por fora, enquanto que as artérias estão lá dentro, certo? O segredo então é fechar as veias para tu ter uma altíssima sensibilidade. E aí? Os próximos heróis aqui, ó, como que tranca sangue? Então assim, ó, a ereção acontece do clitóris, pô, lá logo na excitação eu já vejo, mas não é todo mundo que vê. Tu vai ver um monte de mulheres dizer, não, na excitação só não, é só se eu estiver bem pertinho do orgasmo, daí eu percebo. Então, do que a gente está discutindo? De quem fecha as veias. Quem fecha as veias, tá? E quem é que fecha as veias? Porque esse sujeito aqui, essa estrutura anatômica que fecha as veias, se ela tiver forte o suficiente fechando as veias, tu tem uma ereção power. Se ela tiver meia boca, se ela tiver não fechando direito, tu tem o balão furado. O sangue entra por um lado, sai pelo outro, tu não tem pressão suficiente, não tem sensibilidade suficiente. E principalmente se não tem pressão suficiente, tu não dá pra ver ereção. Porque tá vazando, tu tá o balão furado, tá vazando. Entra por um lado, sai pelo outro. Agora, essas estruturas que a gente vai falar na sequência, né? Como que as veias são fechadas? Quem fecha essas veias? Se essas estruturas estiver realmente garroteando essas veias, tu tem pressão suficiente, tem ereção desde o comecinho. Vocês percebem como o segredo, inclusive, da pressão, que tem tudo a ver, diretamente proporcional aqui, com sensibilidade, o segredo está aqui em quem fecha as veias? E quem é que fecha as veias? Quem está acompanhando também já lembra muito bem, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente viu dos meninos, né? Em volta aqui, ó, dos corpos cavernosos do corpo esponjoso, a gente tem músculo. Músculo é um negócio que contrai para quê? Para apertar. Contrai e relaxa. Então olha como faz sentido. O botão liga e desliga também está aqui. Porque quando ele contrai, ele tranca o sangue. Faz ereção. Quando ele relaxa, ele deixa o sangue venoso voltar e vai desfazendo a ereção. Ele é o pico máximo de ereção que tu tem quando essa musculatura é ativada. E nas meninas? Olha aqui o pênis feminino aqui então. O clitóris está aqui, ó. Tá certo? Corpos cavernosos aqui embaixo, corpo esponjoso. Olha só que legal. Isso aqui, que está pintado em cinza, é clitóris. Não tá pintado, não tá, porque isso aqui não é parte da glande, é isso aqui, ó, tem essa parte aqui e essa aqui, tá? Então, a glande aqui, a bolinha, isso aqui, ó, corpo esponjoso. Por que tá pintado de cinza? Porque não se sabia nessa época que isso aqui era parte do clitóris. Estranho, isso é uma aula de anatomia, vocês vão ver em tudo quanto é lugar aí, super famoso, né? Tá certo? Então ali, o que tem por cima dele? Desse lado foi removido, ó, foi cortado, ó, os cotoquinhos aqui, ó, foi cortado um músculo que vem ali em cima. Então tem um músculo aqui em cima e um músculo em cima do corpo cavernoso que vem aqui dentro. Então tem corpo cavernoso coberto de músculo, corpo esponjoso coberto de músculo. Nos meninos e nas meninas, esses aqui são os músculos superficiais do assoalho pélvico. Aqui no canal, o primeiro vídeo que a gente lançou, né, comecinho da quarentena, foi um vídeo falando sobre a musculatura superficial do assoalho pélvico.
tá? Ensina, inclusive, dicas para palpação e tudo para entender direitinho esses músculos, porque eles são fundamentais, são os músculos da função sexual. Esses músculos aqui deveriam chamar músculos clitoridianos e músculos penianos, tá? O músculo clitoropeniano, para melhor ainda, porque é uma coisa só, né? Ou chamar isso aqui tudo de uma vez de um nome só. Clitóris ou pênis, tanto faz, sei lá, vocês escolhem, faz um plebiscito, plebiscito vai ganhar clitóris, né? Tem muito mais mulher que homem no mundo, mas que seja, bota um nome só pra não confundir a cabeça da pessoa, pra parecer, clitóris não tem ereção, aí vê, as meninas ficam brabas aqui, como assim não tem, porra? Eu sou o quê? T, né? Então, claro que tem ereção, como não? Agora, o que acontece? Se tu me disser ali que 60% das mulheres têm falha na ereção, tem disfunção erétil, tem uma ereção que não fica dura o suficiente, ou só lá perto do orgasmo fica dura o suficiente, isso é disfunção erétil, não é? Aí eu também vou concordar, porque é exatamente isso. Agora tu vai ver quando 90% das mulheres não está satisfeita com a vida sexual, pode ser problema pressórico, pode ser que a gente tenha uma pandemia generalizada de disfunção erétil feminina e ninguém dá bola. Lembra que o segredo para tu ter uma máxima sensibilidade é ter uma máxima pressão? E para a gente ter uma máxima pressão, a gente precisa trancar as veias. E em volta das veias a gente tem músculo, que o fisioterapeuta sabe muito bem, o odontólogo lá também, é um tipo bem específico de músculo, que a gente chama de músculo estriado esquelético, que é um músculo voluntário. Então, peraí. Nesses músculos estriados esqueléticos é que está o segredo da sensibilidade para o ato sexual, de trancar o sangue lá dentro. Exatamente. Agora, como esses músculos são voluntários, isso quer dizer que esses músculos são treináveis, tá certo? Se esses músculos são treináveis, né, o segredo está em treinar o assoalho pélvico. Se a gente consegue reforçar esses músculos, deixar eles mais ativos, tá? A gente consegue trancar mais sangue dentro durante a ereção, aí todo mundo vai ter ereção. Todo mundo, toda mulher, todo homem, enfim, todo mundo vai ter ereção power. Não vai ficar no meia bomba, que lembra que meia bomba é meia sensibilidade. Se o clitóris não está bem durinho, ele está com pouca sensibilidade. Isso é uma coisa simples, é uma relação linear entre anatomia, fisiologia, enfim, em tudo, né? E o que é interessante, por exemplo, para quem é físio aí, tá? Fisiopélvico. O que a gente chama de monte púbico, né, na ficha de avaliação, os nossos alunos conhecem bem a nossa ficha de avaliação também do funcional do assoalho pélvico, tu consegue avaliar o movimento dos músculos superficiais do assoalho pélvico. Se esses músculos estão funcionando, pode ver, é batata, batata. Pessoal, comente aí. Se os músculos superficiais tu vê mexer no teste, isso cavernoso, bulbo cavernoso é uma pessoa que tem orgasmo fácil, que tem lubrificação boa, que não tem problema nenhum de queixa sexual. Tá? Agora, aquela pessoa que tem queixa sexual, que o orgasmo é difícil, é só de vez em quando, lubrificação é ruim, que não sei o que, superficiais não funcionam, tu não vê mexer. Ou tá hiperativo demais ou tá hipoativo demais. É batata, porque esses músculos são literalmente os responsáveis pela função sexual. Então, peraí, se a gente treina esses músculos, conforme a gente viu até agora, a gente consegue trancar melhor o sangue ali dentro, né? E a gente consegue ter mais sensibilidade, consegue funcionar melhor, muito bem. Como que a gente faz para trancar esses músculos lá dentro? É o que o povo quer saber. Como é que a gente vai fazer para melhorar esses músculos superficiais do assoalho pélvico e fazer com que tranque esse sangue lá dentro, que tu tenha realmente sensibilidade, se não com o nosso queridíssimo, já legendário protocolo dos 5 Fs. Isso aqui é a fisioterapia pélvica mais moderna que tem, fisioterapia pélvica de verdade, que respeita a aprendizagem motora em ordem, por isso que tem a bandeirinha de São João aqui, a gente sempre diz isso, né? Por isso tem a bandeirinha de São João, não é só para enfeitar, são bonitinhos, né? Mas não é só para enfeitar, quer dizer que o 2 vem depois do 1, 3 vem depois do 2 e assim por diante, não dá para pular fase, tá? Tu tem que treinar todas elas, tem treino que vai ser uma sessão só, né? De tão rápido, a pessoa aprende rápido, aprendeu rápido, coordenação é empenho. O cara que treina todo dia, 2 dias, 3, tá ótimo. Tem paciente que um dia já tá super coordenado, passou o dia inteiro brincando, é que nem joguinho de celular, né? E assim vai. Agora, o reforço que é o que a gente precisa aqui, é força bruta. E se tu ganhar força bruta e coordenação, olha só, contração e relaxamento seletivo ao comando sem cocontrações, a gente diz, sem contrair abdominal, sem contrair glúteo e adutores, etc. Aí tu consegue deixar o teu músculo funcional. Muita gente se confunde, inclusive o pessoal da fisiopélvica, às vezes lá, né, o pessoal às vezes meio iniciante, coisa assim, acha que toda vez que tu não vê um músculo funcionando é porque ele está hipoativo. Isso não é verdade. Tem muito músculo que não está funcionando porque está hiperativo, que ele está contraindo demais, está todo duro ali. Então tu tem que fazer todos os teus procedimentos para acalmar essa musculatura e fazer ela voltar para a função. O ponto é que o treinamento muscular do assoalho pélvico, ele melhora a função da musculatura do assoalho pélvico,
É para isso que ele serve. E quem acompanhou o programa de disfunção erétil ontem já sabe que homens que treinam, isso é fato, foi medido no pênis mesmo, a pressão interna do pênis com agulha e nanômetro, com sensores de pressão dentro do pênis. Depois de fazer fisioterapia pélvica, 20 sessões de fisioterapia pélvica, até homens saudáveis têm uma ereção 80% mais rígida. Tu tem 85% de mais de pressão dentro do pênis. E homens com disfunção erétil, 99% de pressão. Para mulher tem estudo assim? Não tem, porque ninguém diz que mulher tem disfunção erétil. Não me pergunte por quê. Porque isso tudo é extremamente novo. Agora sim, essas mulheres todas que... Não, mulher não tem ereção, só tem congestão, engurgitamento. Vocês vão ver isso em um monte de lugar. Mulher, clitóris tem engurgitamento, não tem ereção. Engurgitamento... ou congestão é a primeira fase da ereção. Meia bomba, ele está engurgitado, está cheinho, mas não está duro. É normal a mulher ter só engurgitamento ou a mulher que tem engurgitamento ela está com disfunção erétil? E agora, meu povo? E agora, meu povo? Como é que fica, né? O ponto é que se para homens que têm a mesma carga, o mesmo assoalho pélvico, isso aqui melhora quase 100% da pressão interna, para a mulher vai melhorar quanto? Lembra que a gente não é tão diferente, a carcaça é toda a mesma. Os sensores são os mesmos, a musculatura superficial é a mesma. Então, se os homens melhoram 100% de pressão, para as mulheres vai melhorar também. E tem um montão de artigos de fisioterapia pélvica em mulheres saudáveis mostrando que melhora o score de função sexual com o questionário FSFI, que é o questionário de função sexual. Um montão de artigos já melhorando que fisioterapia pélvica realmente melhora a função sexual feminina, não só para quem tem disfunção, mas para quem tem função. Ou seja, se tu tem pressão suficiente no teu sensor, se tu tem literalmente ele explodindo de sangue, pressão máxima, isso quer dizer o quê? Sensibilidade máxima. Se tu tem a máxima sensibilidade saudável, não hipersensibilidade, hiperestesia, dor, não. A gente está falando de sensibilidade saudável no pico máximo de função do músculo, porque um músculo saudável ele vai apertar com toda a força para aumentar ao máximo a pressão, mas ele está saudável o suficiente para relaxar na hora certa também e voltar essa pressão para o normal. Isso é um músculo saudável. Se tu tem pressão máxima no sistema que tu ganha com o exercício do assoalho pélvico, tu tem sensibilidade máxima. E se tu tem sensibilidade máxima, tu vai ter orgasmo por via vaginal. Por que não? O que precisa é sensibilidade para ter orgasmo. A pessoa que não tem orgasmo, ou que vai reclamar para ti que se mata um monte para ter um orgasmo fraquinho no final, disfunção erétil, baixa sensibilidade, pouca pressão. Se tu tem pressão suficiente, tu vai ter sensibilidade suficiente, aí tu tem orgasmo por via vaginal. Tu tem orgasmo por via anal. Tu tem orgasmo por via de clitóris. Tu tem orgasmo de cabeça para baixo. Tu tem orgasmo do jeito que for. Faz diferença nenhuma. O que precisa? Ter o sistema funcionando. Isso aqui é um sistema físico, é um sistema pressórico, tem todas as questões emocionais e culturais que a gente falou lá no começo. Mas as questões culturais e emocionais fazem tu esquecer da tua musculatura do assoalho pélvico, fazem tu esquecer do teu corpo, então tu vai precisar de qualquer jeito de fisioterapeuta para recuperar isso aqui. E a partir do momento que tu entende isso, tu entende que o que tu precisa para os teus músculos do assoalho pélvico é função, mas precisa força bruta. E força bruta a gente consegue com fisioterapia pélvica. A gente consegue procurando uma boa fisioterapeuta pélvica. E é esse o recado de hoje que a gente deixa para vocês. No Dia Mundial do Sexo, que fisioterapia pélvica não é só para quem tem disfunção, o fisioterapeuta é ligado com disfunção, não adianta, isso aí faz parte do nosso dia a dia, né? Mas a gente trata a função, porque quando a gente fala de função sexual, a gente está falando de prazer. Lembra lá no começo, dos primeiros slides, lá a gente falando de prazer, né? Por que a gente faz sexo por prazer? E prazer não tem pico, não tem máximo. Tu não pode dizer para uma pessoa, não, tu já tem prazer demais. Não precisa fazer. Eu quero fazer fisioterapia pélvica para ter mais prazer aí. Não, já tem demais. Eu digo que é que nem dinheiro. Como é que tu pode olhar para uma pessoa e dizer que ela já tem dinheiro demais, né? Então, tu vai proibir o Bill Gates de jogar na Mega Sena porque ele já tem dinheiro demais. Se ele ganhar na Mega Sena, ele não vai ter o que fazer com o dinheiro. Vai ter, ele decide, né? Você já conhece alguém que tem dinheiro demais, que não quer? Não quero, já tenho demais. Não é prazer, não, já tenho prazer demais. Já chega, senão eu vou ficar mal acostumado. Né? Pode até ser, mas quem decide é a pessoa. Né? Eu acho que o fisioterapeuta pélvico ele tem que ter esse papel de oferecer, né? Oferecer essa ferramenta, já que a gente tem a ferramenta, vocês viram os artigos ali, por isso, pessoal,
Vamos levantar a bandeira, vamos defender a ciência está apanhando muito, né? O que a ciência é diferente dos outros tipos de conhecimento, que é o conhecimento por autoridade? Alguém vem ali e diz pra ti que tu tem que acreditar em mim porque eu sou PhD, não sei o quê. Isso é pela autoridade. Isso é falar se a ciência ensina pra ti que tá errado. Se tu tem alguma coisa, tu tem que comprovar. Vai lá, funciona? Então tá, mostra. Por isso, então, fisioterapia pélvica funciona? Vai lá, mostra. Então tem os artigos mostrando. Mostrei pra vocês, inclusive o artigo brasileiro aqui. Um artigo brasileiro, o artigo internacional foi produzido em multicêntrico em alguns países, mas assim, a pesquisadora principal é brasileira, né, de São Paulo aqui. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado para cada um de vocês, assim, para mim foi maravilhoso, foi incrível, né? Espero que vocês tenham curtido mesmo, assim, que tenha, principalmente para vocês, pessoal da física, a maioria do pessoal que está aqui, armado vocês um pouquinho para aquela parte que às vezes é um pouquinho complicado, de como a gente usar termos simples e fáceis, né, para explicar para o nosso paciente que problema que o paciente tem, para ele ficar tranquilo, ficar calmo, ver que é uma coisa que, primeiro, que tu entende o problema dele, depois que tu sabe que tem jeito para o problema dele, né, e que tu sabe o que está fazendo. Eu acho que isso também é fundamental, né? Esse foi um dos motivos da gente ter feito o Pelviflix ali para os pacientes e tudo, mas para vocês, com certeza. Então, muitíssimo obrigado, um beijo grande para todos vocês. Se cuidem muito e vocês sabem onde procurar a gente, né? Espero que a gente sempre mantenha esse contato lindo aí. Muitíssimo obrigado mesmo, um montão de corações aí. Eu fico muito emocionado, é um prazer muito grande estar aqui sempre. Vocês são demais, tá? Cuidem-se muito. Obrigado mais uma vez.